acostumado a falar com mulher, né? Aqui nós temos os homens, então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero, em primeiro lugar, fazer os agradecimentos. Agradecer aqui o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, que a gente vem articulando algumas conversas e foi muito oportuno eles terem cedido esse espaço para a gente e deram também bastante suporte, bastante apoio. Então, muito obrigada. Quero agradecer aqui o presidente, Dr. Marcelo Polacou, que ele já não está mais aqui, estava em reunião, mas agradecê-lo, diretora tesoureira, doutora Daniele Marini, e o diretor secretário-geral, doutor Adriano Falvo, além do André, que foi a nossa primeira articulação por aqui. Como aqui tem muitas pessoas que não conhecem o Grupo Mulheres do Brasil, a gente vai começar falando um pouquinho. Esse evento ele é um evento promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil, através da Causa Saúde, que é um projeto da Conexão Global. Então, para quem não conhece, o Grupo Mulheres do Brasil, ele foi criado, a gente vai completar 10 anos agora em setembro, foi criado pela Luísa Helena Trajano, com outras 40 mulheres, que juntas fundaram o Grupo Mulheres do Brasil. Durante todo esse tempo, toda essa trajetória, nós tivemos muitas participações em ações importantes de políticas públicas, e educativas. Então, a gente tem toda uma escala aqui de ações e a gente chega aqui hoje, em 2023, com mais de 118 mil mulheres espalhadas pelo mundo. Nós estamos nos 5 continentes, em todos os continentes tem um núcleo do Grupo Mulheres do Brasil representando a gente. E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é ajudar a transformação do mundo através do protagonismo feminino. Nós temos alguns inegociáveis, isso é muito importante para que a gente seja um grupo transparente. Então, os principais inegociáveis, nós somos um grupo suprapartidário, o nosso partido é o Brasil. Nós não usamos o nome nem os registros do Grupo Mulheres do Brasil para benefício próprio, pessoal ou profissional. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. E nós não reinventamos a roda, nós ajudamos a impulsionar essa roda. Nós potencializamos ações que já estejam acontecendo, instituições que já estejam trabalhando. E a gente estar aqui hoje é uma prova disso. A gente está aqui dando potência para uma ação que é em comum do Grupo Mulheres do Brasil e do Conselho Regional da Farmácia. Quem quiser participar do Grupo Mulheres do Brasil, pode entrar no site ou no QR Code aqui, www.grupomulheresdobrasil.org.br. Vai fazer o seu cadastro, vai dar o aceite, inclusive para fazer parte do Workplace, que é a nossa plataforma oficial de comunicação. Aqui, para vocês entenderem um pouquinho da estrutura do Grupo Mulheres do Brasil. Então, nós temos o institucional, que é aqui em São Paulo, central, e o institucional ele vai ter as causas nacionais e globais que são trabalhadas de forma conjunta em todos os lugares do mundo, como eu disse. Então, nós temos pautas como o combate à violência contra a mulher, é uma pauta global que tem sido trabalhada, o Pula para 50, que é uma luta para que nós tenhamos pelo menos 50% das cadeiras do Legislativo ocupada por mulheres, e o Ciência na Saúde, que foi criado por conta do desmanche que estava sendo feito na saúde, na ciência. Então, é o único grupo, inclusive, que aceita homens. São cientistas, reitores, reitoras, que fazem parte do Ciência na Saúde. E aqui eu coloquei... E aqui eu coloquei para ilustrar que no último dia 10 foi o lançamento dessa campanha Remédio Não Usou, Descartou. É uma campanha para conscientizar e educar sobre o descarte correto de medicamento. E aqui também, no institucional, tem a Conexão Global. A Conexão Global é exatamente onde nós estamos. A Conexão Global, ela trabalha causas
mas as causas são trabalhadas globalmente. Então, o que nós estamos trabalhando hoje aqui em saúde, em Nova York, como a Érica está aqui representando, está trabalhando as mesmas ações. Tá? Aqui são os núcleos que cada cidade tem o seu núcleo, e aí as causas são trabalhadas localmente, de acordo com a necessidade de cada cidade. Já na conexão global onde nós estamos, ele vai trabalhar todos os núcleos, todos os comitês e todas as causas de uma maneira transversal e universal. Tá? Eu vou passar para a Érica agora falar um pouquinho do nosso projeto, que é o Trilhas da Saúde. Bom, boa noite a todos, a todas, a todo mundo. Meu nome é Érica, eu faço parte do Trilhas da Saúde, né? Sou uma das articuladoras, né, sociais junto com a Mônica. Eu faço parte também do Comitê Integração Saúde e Cultura de Nova York. Estou aqui de férias e trabalhando, por isso que foi possível estar aqui em presença, né, com vocês. Então, a gente representa aqui o Trilhas da Saúde, que é um projeto da Causa Saúde, dessa conexão global, né, que a Mônica apresentou. E o nosso objetivo principal é fornecer informações para a população, principalmente de dentro do Grupo Mulheres do Brasil, né, para as voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil, para que elas sejam capazes de propagar essas informações de saúde para os seus lares, para as suas famílias, para o seu ambiente, né? Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar temas de saúde, mas também, como a Mônica falou, através da conexão global, fazer esse trabalho transversal, né? Juntando causas de saúde com sustentabilidade, como foi a caminhada que a gente fez no Parque Ibirapuera no sábado passado, juntar a parte do combate à violência também, juntar a saúde LGBTI+, né? Todas essas causas, mal ou bem, trabalham com saúde, né? Tudo impacta na saúde, seja na física, na mental ou na social. Então, a gente, com o Trilhas da Saúde, nosso objetivo principal é fazer com que mais pessoas tenham consciência sobre a saúde e tenham informações, né? E além das informações, que a gente consiga educar essas pessoas para elas poderem propagar também os conceitos de saúde por aí. Né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado para o Conselho Regional de Farmácia por ter abraçado a gente aqui, né? Ter abrigado a gente para a gente fazer esse evento. Então, eu vou chamar a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, a doutora Luciana Canito, né? Para dar uma palavrinha aqui de boas-vindas. Então, boa noite a todos. É um prazer imenso, né, recebê-las aqui. E, por um acaso, né, o nosso conselheiro regional, doutor André, ele estava num evento nosso em Ribeirão, e lá ele conheceu a Raquel Fernandes, que também é uma voluntária nossa, e em comum é uma voluntária da ONG, né, do Grupo Mulheres do Brasil. E aí ela falou: André, você precisa conhecer, né? A gente tem tantas coisas em comum. E foi assim, né? Raquel fofocou com o André, que fofocou comigo, que fofoquei com a Regiane, que é nossa colaboradora aqui, que fofocou com a Mônica, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, foi muito bom essa fofoca, né? E aí nós descobrimos que nós temos muitas coisas em comuns, e a gente gostaria muito de nos tornarmos parceiros de vocês, né? E quando fala assim, Conselho Regional de Farmácia, você pensa só em medicamento. Então, a gente encaixa bem naquele tema do descarte correto, né? Mas só isso, não. Aí, conversando com a Mônica, eu falei, aqui a gente tem 54 grupos técnicos. E a gente não discute só coisas técnicas, porque a gente discute a sociedade. É com muita honra que eu recebo vocês aqui hoje. Então, desejo que a nossa roda de conversa seja realmente sensacional. Agradecer a Mônica e a Érica por nos proporcionar esse encontro aqui hoje. Como é bom ouvir coisas que fazem sentido, né? Essa conexão é maravilhosa. Muito obrigada, Luciana, pelo espaço, pelas palavras e pela abertura dessas próximas ações que a gente com certeza vai desenvolver juntas. Então, eu quero agora chamar para compor a nossa mesa doutora Marimília. Isso, muito obrigada. Doutora Marimília, ela é médica onco-hematologista, pediátrica do Hospital Samaritano. Ela também é uma mulher do Brasil, né, Marimília? Ela também está naquele grupão lá dos cientistas famosos. Vou chamar agora, então, a Cidinha Carvalho,
Prazer estar com você. A Cidinha, eu vou falar uma expressão que eu adorei. A Cidinha é mãe conheira. A Cidinha... A Cidinha foi a primeira mãe a obter o direito do cultivo e colheita legal da cannabis para o tratamento da filha que tem síndrome de Dravet. E agora eu vou chamar a Jennifer Tupinambá, também uma mulher do Brasil, uma potência. Seja bem-vinda. A Jennifer é uma mulher indígena, ciberativista e combatente da violência sexual e da exploração infantil. Bom, então eu só posso agradecer a presença de todas vocês que aceitaram o convite e eu espero que a gente tenha uma noite muito enriquecedora, desembace as nossas lentes, né, e que a gente possa enxergar muito além do que a gente tem até hoje. Bom, vou passar então para começar aqui, Jennifer. E o Grupo Mulheres do Brasil está nesse trabalho aí, eu me sinto honrada em estar aqui hoje compartilhando. Muito obrigada. Rapaz, eu que vou começar, isso que é uma honra, né? Primeiro eu quero me levantar para saudar a todos os meus mais velhos que estão aqui, inclusive a minha mãe, que hoje faz aniversário. Muito obrigado, minha ancestral, por você estar aqui hoje. Depois a essa médica, né, que a gente não pode esquecer que ser médico nesse país não é tão fácil assim, ainda mais sendo uma mulher negra, né? Então, quero saudar aqui a doutora Marimília, viu? A doutora também, Luciana e Cidinha, mãe Cunheira, estamos juntos aí, porque é erva, se é erva tem poder e é da terra e a gente tem que valorizar o que vem da terra, né? Mas, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Jennifer, eu sou nascida em Itabuna, no litoral no sul da Bahia, né, próximo de Ilhéus. Eu sou tupinambá e, caramba, que difícil. E hoje estar aqui, para mim, é voltar atrás. Vou fazer bem rapidinho para que todas se apresentem, mas é só para vocês terem a noção de como é essencial que a gente fale da diversidade, mas haja. Porque aonde eu costumo, não sei se é a Bell Hooks que fala que aonde uma mulher negra ela está, ela se movimenta toda a comunidade. E a mesma coisa eu acredito para uma mulher indígena, porque quando ela se movimenta, ela movimenta todo o seu povo. Então, eu venho muito de movimento de mulheres. E aqui em São Paulo, eu estou há 5 anos que eu saí do meu território. A minha mãe ainda mora na aldeia. Inclusive, ela me falou semana passada, olha, eu acho que eu estou me sentindo mal. Eu falei, volta para a aldeia, minha anciã, porque você está adoecendo nessa cidade. Felizmente, está longe dos nossos lugares, adoece. E está aqui, nesse momento hoje, é resistência. E é procura de saúde e de sobrevivência. Boa noite, eu estou de máscara porque eu estou realmente com gripe forte, não quero... É uma responsabilidade estar aqui com essa gripe, né, e repassar para vocês. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite da Mônica, por estar participando agora do Grupo de Mulheres do Brasil, que é um movimento muito importante, e agradecer ao CRF pelo espaço de acolher um tema tão importante que para mim é uma honra estar com essas mulheres na mesa, com tanta representatividade, Tupinambá representando a nossa ancestralidade e representando tão bem a planta que de um conhecimento milenar, ancestral, que foi tão demoniado por outros interesses, né? Interesses econômicos, e a doutora Marimila, com uma representatividade tão linda que nos representa em todos os sentidos. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. A Luciana, desculpe, Luciana, fui ver o seu nome. E muito obrigada mesmo, e acho que é algo, a gente está numa mesa transversal, tão necessária, que todos os temas se cruzam, né? Então, muito obrigada. E só queria corrigir, eu não sou a primeira mãe do Brasil, até, na verdade, a primeira foi no Rio de Janeiro, que foi tudo junto, né? Tudo ao mesmo tempo, mas a nossa colheita foi a primeira colheita legal no Brasil. Eu sou a primeira realmente mãe de São Paulo a ter o direito de cultivar, embora eu já tivesse cultivado a planta desde 2014, né, por questão de desobediência civil, pela necessidade mesmo. E, bom, aí depois eu conto mais. Muito obrigada. Bom,
eu agora sou o contraponto aqui, como eu falei da outra vez. Eu sou médica, sou pediatra geral, me especializei em oncohematologia pediátrica. E eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite, porque fazer parte desse grupo é uma coisa muito séria. Essas pessoas trabalham muito seriamente, isso não é brincadeira, e o resultado é sempre maravilhoso. Eu participo do grupo há muito pouco tempo, e eu consegui uma troca com esse grupo que foi assim, de uma hora para outra, mas o universo está respondendo a tudo aquilo que eu venho pedindo, e depois a gente vai falar um pouco mais. Cidinha, você não tem noção o que você tem a ver comigo. A Luciana, essa daqui já sabe. Então, é um prazer realmente estar aqui, tentando falar um pouquinho de saúde em relação às mulheres de raça negra. Eu vou, então, começar já com polêmica, né? E com aprendizado. Porque quando eu entrei em contato com a Cidinha, eu falei, Cidinha, eu queria que você fosse falar da saúde da mulher preta. E aí a gente conversou. Desculpa, Marimília, eu agora, desculpa, perdão. E a Marimília muito gentilmente falou que sim, só que aí com jeitinho ela me explicou. Ela falou, Mônica, não existe saúde da mulher preta, é saúde da mulher, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, Marimília, sobre essa questão da saúde da mulher preta, sendo a saúde da mulher, e se existem alguma peculiaridade para você contar para a gente. Foi muita responsabilidade mesmo, porque quando a gente para falar saúde da mulher negra, existem algumas doenças que incidem mais em determinadas raças, a gente sabe disso. O Ministério da Saúde, ele criou, dentro da sua rede do fluxo a nível municipal, estadual e federal, o Departamento de Saúde da População Negra. Então, que doenças que a gente pode pensar que incide mais na raça negra? Na cabeça de todo mundo vem a hipertensão e o diabetes, mas são doenças multifatoriais, que você tem da genética, o ambiente, a questão social, a cultura. Então, você não pode falar que você vai tratar diferente o indivíduo negro que é hipertenso ou diabético. Ele vai ser tratado, porque você está tratando o ser humano. Ponto, parágrafo. Não tem isso. Agora, existem duas doenças geneticamente que têm uma discussão genética bastante clara, que são duas doenças, e aí eu estou muito mais tranquila em falar, são duas doenças genéticas hematológicas. E duas doenças genéticas que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar, que é a deficiência do G6PD, que a farmacêutica que sabe bem o que é, porque não pode isso e aquilo, e a doença falciforme. Então, quando eu conversei com a Cidinha, eu expliquei isso para ela. Porque falar de hipertensão... Cidinha, o problema é o nome. Todo mundo tem uma amiga... Você está vendo, né, Cidinha? Então, assim, eu precisei explicar que eu não tinha papel eu estar falando de hipertensão e diabetes, mas eu consigo trazer uma doença que realmente fala de raça negra, de racismo estrutural e de falta de atenção exatamente por esse racismo estrutural, falciforme, como é mais conhecida, e que a gente hoje fala em doença falciforme. Não vou ficar aqui dando aula de doença falciforme, eu vou só explicar para aquelas pessoas que não têm a menor noção do que seja a doença, mas o mais importante é o que fazer com esses doentes, que acesso eles têm, eles deixam de ter, enfim. A doença falciforme é uma doença hematológica, a grande característica dela é a anemia, a hemácia, que é a célula vermelha que tem como função carregar a hemoglobina que carrega o oxigênio para todos os tecidos, tem uma deformidade devido a essa alteração genética. Então, ela perde a forminha de um grãozinho de feijão, de um donut, e ela fica mais esticadinha, e por isso ela perde a sua flexibilidade. A gente sabe que todos os microvasinhos, o sangue passa por todos aqueles e chega onde tem que chegar. O indivíduo que tem doença falciforme, como essa hemácia é mais durinha, porque ela é mais alongada, ela
obstrui, ela entope aqueles vasinhos. Para vocês terem uma noção mais fácil, a gente pode fazer uma analogia com infarto agudo do miocárdio. Todo mundo sabe, veio a artéria entupida, trombose venosa profunda, veio a artéria... É isso. Só que o falcêmico, ele faz isso a vida inteira, todos os dias, em microvasos. Então, ao longo da vida dele, ele vai deteriorando todos os órgãos. Então, ela é uma doença sistêmica, por isso ela passou a se chamar de doença falciforme, não só a anemia, que é a sua grande característica. Eu costumo fazer uma analogia também com diabetes. Todo mundo sabe que diabetes não controlado dá ruim, né? A gente fica cego, perde rim, perde perna, dedo, tudo. Então, a doença falciforme é exatamente isso. Só que o que as pessoas não sabem é que a doença falciforme é um enorme problema de saúde pública no mundo. Pela WHO, pela OMS, pela Unesco, ela é o segundo maior problema de saúde pública do mundo. Nascem 300 mil pessoas com doença falciforme no mundo por ano. É muita gente, a gente está falando em milhões de pessoas, e no Brasil, 3.500 pessoas nascem com doença falciforme por ano. É muita gente. Agora, o que acontece com a doença falciforme? Esse gene, ele é oriundo do continente africano. Historicamente, passou ali pelo Mediterrâneo, se bagunçou ali e chegou aqui, há cerca de uns 200 anos atrás, quando a gente tem os primeiros indícios da presença da doença falciforme. Então, você vê que ela já começa meio torta. Foi um doutor, eu estava catando isso para dar uma aula no congresso do ano passado, foi um doutor X, que antes tinha a Sociedade Médica Brasileira no Rio de Janeiro, sabe que tudo meio que naqueles tempos de colônia, né? Começava tudo muito no Rio de Janeiro. E ele foi incumbido de fazer uma pesquisa na região mais pobre do Rio de Janeiro e dizer qual era a doença que incidia mais naquela região mais periférica. E aí ele nota que todo mundo tinha uma tal de uma anemia, e ele faz o esfregaço, ele vai olhar e começa a fazer a correlação. Né? Correlação que muitas vezes foi bastante infeliz, porque o fato da celulinha ser alongada, uma criatura fez analogia com uma foice, daí o nome de falciforme. Né? Então, por isso. Só que a gente tem uma coisa que o mundo não tem. Nós somos altamente miscigenados. Então, aqui no Brasil, nós temos indivíduos fenotipicamente brancos que carregam o gene africano. Então, eu tenho paciente loiro de olho azul, paciente misturado com oriental, e todo mundo tem doença falciforme grave, tá certo? E isso é tão presente, é tão claro, porque como historicamente o indivíduo da raça negra é ligado à classe socioeconômica mais pobre, estão aonde esses pacientes? Eles estão no SUS, eles estão nas universidades. Isso fica bem claro. Eu faço medicina privada também, em hospitais de primeira linha. Então, meus pacientes do Samaritano, do Sírio, são todos brancos. Eu brinco assim, aqui é o contrário, né? A médica que é preta, o paciente que é branco. Porque não se tem nem a médica preta, nem o falcêmico branco. É inacreditável, né? Mas é a verdade, porque é um indivíduo que consegue pagar um plano de saúde, né? Então, é tudo muito ruim, porque o que acontece? O diagnóstico é feito... Agora eu vou falar de acesso e por que a gente está aqui. O diagnóstico é feito através do exame do pezinho. Então, há cerca de 20, 21 anos atrás, eu era residente ainda na Unicamp, e a gente começou... nós fizemos um projeto piloto, a primeira máquina nós trouxemos da França para fazer a pesquisa da hemoglobina S, fizemos o projeto piloto na Unicamp, e depois o Ministério da Saúde englobou isso, e hoje 84% das maternidades do Brasil fazem a pesquisa da hemoglobina S no teste do pezinho. É por isso que a gente conseguiu ter esse número de 3.500 nascidos vivos por ano com a doença falciforme. Na cidade de São Paulo, isso funciona muito bem. Tem lá no estado de São Paulo a doutora Carmela, que era responsável pelo antes era PAI, agora Instituto Jô Clemente, as mamães vão e começa a ter um problema. Por quê? Porque epidemiologia é uma coisa que, assim,
tem conta, mas epidemiologista também faz umas contas. Então, eu fiquei pensando, falei, quando um indivíduo nasce, ele tem hemoglobina S positiva. Você não vai saber se ele é traço ou se ela é doente até o 6º mês de vida. E aí você vai saber se ele é só portador da alteração ou se ele realmente é um homozigoto, é um doente de fato. Aí, os meus alunos, que eu dou aula para o 6º ano da medicina, resolveram fazer um TCC de anemia falciforme. Fui lá, Canela, não. Aí eles queriam pegar 200 S positivos e fazer o acompanhamento durante 2 anos. Aí vieram com a maior cara, prof, não deu certo. Eu falei, não deu certo o quê? Porque são umas preguiças também. Não deu certo o quê? Eu falei, o que deu errado? Não é possível. Eu falei, então, o fulaninho, quando ele colhe o teste do pezinho, ele é RN, recém-nascido de Maria José. Quando ele chega na UBS, ele já é Pedro Joaquim da Silva Maia. Eles não achavam as crianças. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Como que o Ministério, porque assim, a gente passa vergonha, uma vergonha alheia, porque você sai pelo mundo afora dando aula e põe lá um asterisco, né? Ministério da Saúde. Como que o Ministério da Saúde sabe que são 3.500? Aí eu já fui atrás. Eu falei, gente, alguém precisa me explicar de onde veio esse número. Não é possível. É porque a gente fez uma conta. Eu falei, gente, eu sei que conta vocês fizeram a mesma conta que faz na África. Se a África não tem teste do pezinho, como que vocês sabem quantos tem lá se ninguém contou? A mesma coisa aqui. E outra coisa, os nossos meninos de 21, 22 anos para cá, eles têm um diagnóstico precoce. Quem está acima disso, você não sabe. Na prática, o que está acontecendo? Os grandes hospitais, Escola Paulista de Medicina, Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo, Santa Marcelina, quando o bebê nasce S positivo, as mães recebem uma cartinha dizendo que elas vão ser acompanhadas em determinado hospital perto da sua casa, porque o SUS funciona bem em São Paulo. Então, eles vão. Só que é um doente que ele vai e fica. Ele não sai nunca mais. Ele é um doente crônico, não tem cura, então ele fica lá. Não preciso dizer que faz 20 anos que entram as crianças e essas crianças já viraram adultos e está todo mundo no mesmo lugar. Então, não tem ciclicidade, eles ficam lá. Hoje, a Escola Paulista, o HC, a Santa Casa, está todo mundo assim. Eu não tenho condição mais de fazer nada. Então, o que está acontecendo? O Hospital Menino Jesus, da Prefeitura, que é infantil, Darcy Vargas, que é infantil, eles ficam com as crianças até os 18. Quando dá 18 anos, teoricamente, eles têm que enviar para um hemato de adulto, que vai dizer assim, não. O Menino Jesus, eu fui saber. O Menino Jesus, eu dei uma entrevista na Bandeirantes com um paciente que tinha acabado de sair do Menino Jesus, porque ele tinha 18 anos. Nunca me esqueço, Moisés. Aí ele falou, eu acabei de ser demitido do Hospital Menino Jesus. Eu falei, como assim? Ele falou, porque agora eu não tenho para onde ir. Eu falei, não é assim. Você tem que ir para a Santa Casa de São Paulo, é a sua referência. Ele falou, mas eles não aceitam. Rodolfo Cansado. Por que as crianças não estão entrando na Santa? Eu fui Santa Casa. Então, doutora Marimília, você me arranja a condição que eu vou abrir as portas para suas 200 crianças que estão esperando vaga para entrar na Santa Casa de São Paulo. Eu não tenho condição de fazer isso. Entenda isso. Aqui eu não estou fazendo nem exame básico. Não dá. Assim, os pacientes que estão dentro dos hospitais hoje, quando eles têm uma intercorrência, eles vão para as UPAs, para as UBS, para os AMAs, e lá eles não vão encontrar o especialista. Eles não vão encontrar o indivíduo que tem expertise para dizer, faça assim. Hemato é uma cadeira que ninguém gosta. Os alunos fogem, eles não querem saber, eles não aprendem, a gente precisa, dar uns tapas para ver se vai. Não, eles não querem, eles não gostam. O paciente hematológico é um paciente que ninguém quer. O oncológico, de criança, mas o hematológico, que o adulto traz as leucemias, linfomas, a gente sabe que é um doente ruim, mas alguém tem que cuidar deles. Alguém cuida, mas a grande maioria não quer saber. Aí, quando está na porta do pronto-socorro, entra um indivíduo morrendo de dor, e um indivíduo branco, de olho azul, e fala assim, doutora, eu tenho doença falciforme, eu já tomei de tudo, mas não passou. Aí eles vão falar, você não tem doença falciforme,
Como você tem doença falciforme? Você é branco, meu amigo, não pode. Eu falei, vocês não me façam passar uma vergonha alheia, como passou um oftalmologista uma família branca, a mãe loiríssima, fotógrafa, não sei o quê, foi levar o pititico para o oftalmo. Chegou lá, ela falou, olha, meu filho tem doença falciforme, eu vim fazer exame de rotina. Eu falei, não, mamãe, seu filho não tem doença falciforme. Ela falou, ele tem doença falciforme, doutor. Não, mamãe, tem, não tem, não tem, não tem. A sua doença é a talassemia, que é a dos italianos. A mulher se encheu, porque ela é dessas que se encheu bastante, porque assim, tanto não acreditavam que o filho dela era falcêmico, que ela teve tempo de ter outro também com doença falciforme. Porque na Unicamp fizeram 1000 vezes o exame dela até entenderem que as crianças eram SS. Então, ela saiu, ela falou assim, só me dá licença. Ela foi em casa, pegou o exame do menino, voltou no consultório, atravessou a secretária, tinha uma mulher lá sentada no negocinho, ela falou assim, minha filha, aqui, senhora, seu doutor vai estudar para ver se não passa mais vergonha. Meu filho tem doença falciforme, largou o papel e saiu. Eu falei, então, não quero que vocês passem essa vergonha, porque eles chegam para mim no último ano, já tendo passado na hematologia de adulto, e dizendo que doença falciforme só tem indivíduo negro. Em 2023. Então, é uma coisa que vem de base. A única coisa que eu fiquei bem mais felizinha foi de saber que não é só aqui isso. É no mundo inteiro. Eu faço parte do Comitê Internacional de Doenças Falciformes com 16 países. Então, tem gente do Líbano, da África, da Europa, Estados Unidos, Canadá, A história é a mesma. O doente falciforme não quer ir para o pronto-socorro, porque ele chega e fala assim, doutor, eu já tomei Dorflex, Tramal, Dipirona, Paraná, e a minha dor não passou, eu tenho doença falciforme. Aí o seu doutor fala, nossa, mas agora vai passar, porque eu vou te dar uma dipirona EV. Você sabe que EV é diferente. Passa 4 horas. Não melhorou a dor? Agora vai melhorar, eu vou te dar um Tramal. Passa mais 4, não melhora. Agora vai, eu vou te dar um Profenid. E o cara está lá 12 horas e ele não recebeu a morfina que ele precisa resolver. E o pior de tudo é que vem toda uma história de drogadição. É lógico que quem toma muita morfina tem uma tendência a ficar drogadido. Então, imagine, o indivíduo é preto, ele é pobre, ele vai na UPA perto da casa dele porque ele não consegue nem andar, e se ele for para o metrô, ele sai uivando de dor, então alguém vizinho leva, se é criança ou se é adulto, ele chega lá, ninguém sabe o que fazer, ficam ligando para fulano, beltrano, cicrano, não dão um remédio, ele fica lá horas e horas e horas uivando. A dor do falcêmico, que é a grande característica da doença, são as crises dolorosas, é uma dor lancinante. Todo mundo já ouviu dizer que a maior dor do mundo é a dor da angina, que é o infarto do músculo cardíaco. Agora, você imagine isso no corpo inteiro. As minhas crianças vão para a UTI tomar morfina EV contínua. Esse ano, eu induzi coma cirúrgico em 2 crianças, 2 mocinhas, 16, 17 anos, para a gente dar um sossego da dor. Então, por isso que eu falei, Cidinha, que tem tudo a ver, e você sabe que o hematologista é resistente. As minhas crianças estão usando o canabidiol, mas tudo escondido, porque a gente não tem trial clínico do doente falciforme com a cannabis. Vê se hematologista fala, ninguém fala, é um absurdo. Eu ia te perguntar justamente isso, Marimília, e até já jogando para a Cidinha, porque Exato. não sei o caso da síndrome de Dravet, acho que não envolve dor, né? Mas que a gente sabe que o canabidiol já tem sido usado para a questão da dor crônica. Então, eu queria que a Cidinha já pegasse o gancho e falasse um pouquinho sobre a sua história e a sua relação com a cannabis e a tua filha, né? Sim, minha filha. Bom, eu sou mais conhecida mesmo como mãe da Clária, né? Bom, primeiro, doutora, eu quero dizer que eu acabei de ter uma aula aqui, eu não tinha noção do que era uma leucemia falciforme. Então, assim, ficou algo, a gente tentar se colocar no lugar, ter mais empatia ainda por ser algo tão doloroso, que eu não imaginava que tivesse dor, né? Assim, e você falando, envolve toda aquele racismo estrutural mesmo.
né? Em todos os cantos nós temos esse racismo estrutural. Imagine na maconha. Bom, primeiro quero dizer que eu costumo me apresentar como mãe da Clária mesmo, porque eu só estou aqui por causa da Clária, que é minha filha. Né? Foi por ela que eu tive que buscar essa causa, porque a Clária, ela começou a convulsionar com 5 meses e meio. Foi a primeira convulsão que eu nem imaginava. Eu nem sabia que aquilo era uma convulsão. A partir daí, dos 5 meses e meio, a minha vida, do meu marido, do meu filho, virou de cabeça para baixo. É só para vocês entenderem, a síndrome de Dravet é uma epilepsia severa, com risco de morte súbita. Eu digo que é uma das piores epilepsias que tem, porque é uma epilepsia, além de ser severa, ela é prolongada. A Clária convulsionava por mais de 1 hora, 1h30. Nisso ela entrava em parada respiratória e cardiorrespiratória, o que levou a minha filha a ter várias sequelas. A nossa vida era só hospitais, só internação, inclusive Hospital Samaritano, quando a gente já chegava com a Clária convulsionando, de lá da Zona Leste, que eu moro na Zona Leste, porque era o único hospital que já conhecia o caso da Clária, e eram tantas internações que a gente já corria direto para o pronto-socorro, para a emergência, e eu só ouvia as enfermeiras falando, nossa, Clarian de novo, porque o nome dela é diferente, então na época só tinha ela de Clarian, né? Então a gente sempre ouvia as enfermeiras ou as médicas falando, e eram sempre internações de 30 dias, 25 dias, UTIs, e era assim, a gente não tinha vida social. E entre as características da síndrome de Dravet, como toda síndrome, ela vem num pacote, né, de sintomas, tem a hipotonia, né, que também agravava mais em questão quando caía a imunidade dela. A Clária teve 14 pneumonias, 4 atelectasias, ela teve refluxo nos rins, ela teve muitas coisas, otite, tudo os otite que vocês imaginarem, tudo por repetição, mas tudo devido realmente à síndrome, à hipotonia, que agravava tudo mais, porque não tem elasticidade do músculo, né, até mesmo dos próprios órgãos vitais. Bem, até aí foi quando eu ouvi um médico falando, a sua filha nunca mais vai parar de convulsionar, e eu acredito que toda mãe com um filho de doenças raras acaba se tornando um pouco pesquisadora, né? Autodidata pesquisadora, e desde então eu comecei a pesquisar, não conhecia nenhuma outra mãe Dravet. O Dravet, com 5 meses e meio, nunca entrou na possibilidade da Clária. A única coisa que eu percebia é que com 37 de temperatura ela já convulsionava. Eu percebia que no sol a minha filha ela se sentia desconfortável, ela se contraía, e eu até falava para a neuro, eu acho que a minha filha ela tem uma sensibilidade diferente quanto ao calor do sol e temperaturas quentes, diferente da gente, porque até no banho, e eu percebia que ela convulsionava muito no banho, até então eu não sabia que a síndrome de Dravet tinha uma sensibilidade ao calor, lugar abafado, qualquer tipo de calor, não pode fazer nem esforço físico, porque aumenta a temperatura do corpo e convulsiona, e aquelas convulsões horríveis. E a partir daí eu não tinha diagnóstico, foi quando eu procurando na internet todas as características do que a minha filha poderia ter da síndrome, sempre chegava num médico com um calhamaço de papéis, né, e falando, olha, ela tem essas características, chegou um ponto que o médico falou, mãe, chega, para, daqui a pouco é você que vai ser internada, porque de tanto que eu estava desesperada, a gente não tinha vida social nenhuma, eu e meu marido a gente revezava na hora do sono, porque ela convulsionava a qualquer momento. Com 8 meses, minha filha já tinha tido 600 convulsões, com 8 meses de idade. Foi quando o médico falou, para de contar, mãe, aquilo estava realmente me enlouquecendo. E até por superstição, meu marido, chega, uma está puxando a outra, vamos parar de contar. Aí foi quando, numa das minhas buscas, a Clária, com 5 anos, a neuro dela começou. Antes, ela tratava a Clária como subfebril plus. Depois, com 5 anos, ela levantou a hipótese de síndrome de Dravet. Quando ela levantou a hipótese de síndrome de Dravet, aí eu comecei a vasculhar tudo sobre síndrome de Dravet, levava para ela e batiam as características, e desde bebê, esse é um detalhe importante que eu vou falar, desde bebê eu perguntava para a neuro por que a minha filha não transpirava. E realmente a Clária não transpirava. Era uma transpiração, a médica falou que era uma transpiração que era imperceptível, porque de algum modo ela tinha que soltar. Mas você não via ela transpirar, a pele completamente seca, ela sempre inchada,
e dias de calor parecia que ela estava com febre, e ela convulsionava. Então, dias de calor, eu tinha que deixar ela numa piscininha de água fria para equilibrar o máximo possível de temperatura, porque ela não tinha sudorese visível. Ou seja, ela não tinha uma sudorese normal. E quando a gente ia em consultórios médicos, que era o único lugar que a gente saía, o único, eu tinha que levar garrafas de água para jogar na cabeça da minha filha um modo de tentar equilibrar a temperatura do corpo dela. Então, era exatamente assim. Então, foi quando, em 2013, numa das minhas buscas, foi num domingo à noite, eu buscando sobre síndrome de Dravet, e eu já exausta, de tanto eu não sabia mais o que fazer, lembrando uma coisa importante também, para falar para vocês, muitas crianças da síndrome de Dravet, antes da maconha ressurgir como remédio, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência. Então, eu e meu marido, a gente corríamos contra o tempo, literalmente. Gente, eu falo maconha, depois eu vou explicar o porquê que eu prefiro falar maconha e não cannabis. Lá na frente eu explico. E foi quando eu vi o caso da Charlotte Figi, com a mesma síndrome da minha filha, síndrome de Dravet, em Denver, Califórnia, usando a maconha. Mostrou o antes e o depois da maconha. E aquilo eu fiquei impressionada. O antes ela ficava igualzinha a minha filha ficava. E o depois, a Charlotte andando de bicicleta. Para uma criança que tem hipotonia, andar de bicicleta é impossível. Não tem tônus, ela fica largadinha, né, mãe? Exatamente. Aquilo me deixou impressionada. Foi num domingo à noite, eu mostrei para o meu marido, eu falei, Fábio, olha isso. Eu falei assim, se realmente resolver para a Clarion, eu quero cultivar. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Eu falei, vamos buscar na boca. Eu falei exatamente isso, porque hoje a coisa mais fácil é você encontrar uma biqueira da forma pior possível, da forma sem qualidade nenhuma. Em cada esquina você encontra uma. E no desespero de uma mãe, quando você vê um filho que não tem perspectiva nenhuma, um pior prognóstico possível, não tem nenhuma perspectiva de futuro nenhum, você não pensa se aquilo é ilícito ou não. Se falasse crack, eu ia buscar no crack. Você não pensa no que pode ocasionar com você. Você pensa que é a vida do seu filho que está acima da lei. E foi quando o meu marido leu, ele ficou impressionado e falou, vamos, se der certo, vamos. E meu marido ele sempre esteve comigo nessa busca. E foi quando, nesse mesmo dia, comecei a buscar vários artigos científicos, na época, 2013. E foi quando eu vi lá escrito falando de CBD, THC, eu nunca tinha ouvido falar nessas substâncias, nunca imaginei que a maconha tivesse várias variedades. Para mim, maconha era maconha e pronto. E foi aí que eu vi, e pelo histórico da minha vida, eu fiquei com medo de pegar na biqueira por algo que não tinha procedência nenhuma, que eu não sabia que aquilo era THC, se era CBD, no artigo falava que o CBD era a substância do mal, a substância perigosa. Mentira. Mas falava lá em 2013. Mas é mentira. Eu não sabia que era mentira ainda. Então, eu fiquei com medo e com um erro nessa tentativa de tentar salvar minha filha e eu perder a minha filha. Esse foi o meu medo. Nisso, eu comecei a pesquisar artigos científicos que eu achava, eu pegava o nome do neurocientista, eu pegava o e-mail, mandava e-mail para vários, aí nisso alguns respondiam, tudo fora do Brasil, outros não. Aí nisso eu acabei conhecendo alguns, e eu mandei tudo para a Neuro, e quando foi, aí a Neuro falou, sensacional, não posso te ajudar, mas me manda tudo que você está vendo. E realmente eu mandei. Quando foi no final do ano, em novembro, ela falou, eu vou para, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vou ter que resumir. 10? Meu Deus, vou ter que pular um monte. Bom, enfim. Aí até que a Neuro viu, foi num congresso, e eu tentando importar, e eu não consegui importar, porque aqui era proibido, ainda é. E foi quando, gente, hoje eu me sinto livre de falar que foi a Neuro que trouxe para mim, que ela viu toda a minha luta, todo o meu sufoco, ela trouxe legalmente, ela falou, compra, eu vou sair de férias, entrega no meu hotel que eu vou ficar e eu trago para você. E foi quando ela trouxe para eu comprar, era $500 na época, eu simplesmente peguei o dinheiro das minhas férias, porque, tendo a certeza de que eu não ia conseguir dar continuidade, mas eu queria ter certeza se aquilo ia fazer bem para minha filha. Se fizesse, foi o que eu falei para meu marido, se fizer, eu quero cultivar, porque o cultivo é o melhor, é o maior acesso com igualdade que existe, o autocultivo.
Eu sei que eu estou falando num ambiente super conservador, mas eu estou sendo transparente, completamente honesta como mãe, como pesquisadora e como associação e como ativista. E foi quando realmente a Clarian, logo de cara, ela ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. Aquilo para mim, para nós, era impossível antes. E nisso foi melhorando. Com 4 meses a Clarian fez assim, mamãe, mão, porque ela falava bastante, mas ela falava frases tudo sem contexto. Sabe quando só a mãe entende? As pessoas de fora não entendiam. Mamãe, mão. Quando eu fui ver, a mão dela estava molhadinha. Aí eu falei, ué, você não estava mexendo em alguma coisa molhada? Quando foi ver, os pés também estavam molhados. Minha filha estava transpirando com 11 anos. Foi a primeira vez que eu vi, de fato, a minha filha transpirar. Aquilo foi emocionante para nós. A partir daí, começou a equilibrar a temperatura do corpo. E a minha filha começou a melhorar em várias coisas. Começou a melhorar o equilíbrio, foi muito visível o equilíbrio. Minha filha, pela hipotonia, minha filha não subia escada, minha filha não descia escada, minha filha não corria. Quando ela tentava correr, a perna dela entrelaçava uma na outra, ela caía, batia, a boca quebrou dente da frente, além de cair e contornando. E a partir daí, minha filha começou a subir dessa escada sozinha. Minha filha começou a correr. Minha filha, pela primeira vez, com 8 meses de uso do óleo, minha filha começou a pular sozinha numa cama elástica. Eu até filmei, que aquilo era impossível. Minha filha parecia uma boneca de pano. A perna dela fazia assim, aquela espacata, 380 graus. 360 graus. Aí tudo começou a melhorar. Aí começou a melhorar o cognitivo da minha filha começou a falar frases dentro do contexto. Meu filho, muito pé no chão, ele falava, mãe, ele me cutucava, mãe, olha como ela está falando frases completas, as palavras estão se encaixando. Hoje, quando a minha filha, antes de surgir como remédio, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência, minha filha começou a usar óleo com 10 anos, hoje a minha filha tem 20 anos. Isso graças à maconha. Diminuir 80% das crises convulsivas dela. Antes, ela convulsionava por mais de 1 hora, 1 hora e meia. Hoje, minha filha tem 1 ou 2 crises por mês, menos de 1 minuto. Hoje, a minha filha melhorou o cognitivo, está se alfabetizando. Minha filha tem vida social, tem equilíbrio, melhorou a marcha, melhorou a sudorese, transpira normalmente hoje. Hoje, a minha filha, ela tinha apneia do sono, faz 9 anos, e 4 meses que ela usa o óleo, e faz 9 anos e 4 meses que a minha filha nunca mais teve apneia do sono, e nunca mais precisei internar, correr para pronto-socorro com a minha filha por causa de convulsões. E isso era a nossa rotina antes. Então, a cannabis, ela mudou, ela transformou a vida da minha filha e a nossa também. Ela fez o que nenhum outro alopático fez para minha filha. E isso nós ficamos tentando por 10 anos, vários coquetéis de vários anticonvulsivantes, porque você sempre vai testando um, testando o outro, juntando o outro, juntando, e nunca dava certo. É realmente refratário a vários alopáticos. E realmente a cannabis ela mudou a história de muitas crianças de síndrome de Dravet e tantas outras patologias hoje. E foi quando, agora eu vou falar mais rapidinho, foi quando em 2014 mesmo, eu conheci um grupo da Rede Secreta, do Rio de Janeiro, que cultivava cannabis, maconha, e se juntavam, extraíam óleo. Eles cultivavam para fumar mesmo, para não fomentar o tráfico. Mas por que eles fumavam? Não para ficar loucão, porque loucão você pode ficar até com gardenal misturando com álcool. Né? Tudo é questão de informação. Né, o que a gente precisa disseminar isso. Mas eles cultivavam justamente para relaxar, outros para depressão, outros para dormir, outros para ansiedade, enfim, sempre, mesmo que seja pelo veículo fumado,
também é uma forma terapêutica que eles usavam. Então, eles se uniram para ajudar crianças que não tinham condições e doavam o óleo. E a minha filha foi uma dessas crianças que foi doado o óleo por 3 anos. E nisso eu achava muito injusto pessoas que nunca tinham visto a gente, não nos conheciam e arriscavam suas vidas por pessoas que nunca tinham visto na vida. E nisso eu e meu marido, nós começamos a cultivar em 2014, na desobediência civil, ilegalmente. E foi quando, em 2015, nós tivemos a chance de irmos para o Chile, aprender a cultivar. Não, no Chile nós participamos de uma oficina de extração de óleo com a Mama Cultiva e Fundação Daia. E foi quando, a partir daí, o meu marido fez um curso com o Grow Room de autocultivo. E foi quando nossas plantas deslancharam. Em 2014, nós tivemos o nosso habeas corpus, com muito sofrimento, porque a juíza entendeu que, como eu e meu marido cultivávamos para a nossa filha, cultivávamos para terceiros, caracterizava tráfico. Então, quase, realmente, o advogado me ligou, falou, a qualquer momento a polícia vai bater na sua porta, vai levar vocês presos e destruir todas as plantas. A nossa preocupação foi destruir as plantas, porque o nosso caso já tinha se tornado público, porque já tinha passado Fantástico umas 3 vezes. Tinha todas as provas de tudo que a minha filha passou, eu guardo até hoje, todos os exames, tudo, as paradas respiratórias, enfim. E eu tinha certeza que preso a gente não ia ficar. Mas me preocupava sim, porque o remédio dela ia sair dali. E a partir daí, era onde o remédio dela dependia e depende só de mim e do meu marido, não depende do Estado, não depende da indústria, não depende de associação e não depende do governo. Depende da natureza. Então, só depende de nós, isso é libertador. E nisso nós fundamos uma associação chamada Cultive, porque desde 2013 acabamos formando um grupo de pacientes, de pais, mães, e nós fundamos a Cultive justamente para disseminar informação. Já fundamos com um curso chamado Curso de Cultivo, Redução de Danos e Uso Terapêutico da Cannabis, que hoje nós já estamos na 8ª edição. É um curso de 2 dias, inclusive, me permite falar? É um curso de 2 dias, que inclusive o Teatro Sérgio Cardoso, que tem um carinho pela causa, sempre nos cede gratuitamente esse curso, nos cede o espaço, e onde nós recebemos médicos do Brasil inteiro, pacientes do Brasil inteiro, familiares, onde nós damos um curso de 2 dias, desde a história da proibição, farmacêuticos, médicos, neurocientistas, falando sobre a cannabis em várias patologias, advogados, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, cultivadores, biólogos, e também nós fazemos questão de trazermos uma mãe que perdeu um filho para a guerra às drogas, ou alguém que foi preso injustamente pela guerra às drogas, porque a minha filha também fez, além de eu entrar nessa causa pela dor, ela também fez pela dor eu ter o olhar, não para as drogas, como a gente é crescido, né, numa cultura proibicionista, mentirosa, que quando ela não mata, ela sequelou a minha filha, porque se eu soubesse dos efeitos terapêuticos da cannabis há 18 anos atrás, hoje a minha filha poderia estar com 20 anos, usufruindo de toda a juventude dela, e não com uma criança num corpo de uma mulher, né? E assim, tantas outras pessoas são sequeladas pela falta, por causa de alguma patologia, pela falta de acesso ou pelo encarceramento. E tudo que está por trás dessa guerra de extermínio de periféricos, na sua grande maioria, negros, e que ela é chamada de guerra às drogas. Então, nós lutamos hoje. Quando eu dei por mim, eu vi que eu era uma ativista, e eu não fui atrás. O ativismo me encontrou. E eu fui pela dor. E hoje, onde eu posso ter a minha voz, eu levo todas as esferas que a dor fez eu enxergar. Né? Não só a dor de levar o acesso e de falar, não, eu não falo, eu dou CBD para minha filha, eu dou a planta, eu dou a maconha. E por que eu falo maconha? Porque esse nome está muito estigmatizado. E ele está na raiz do problema, ele está na raiz do preconceito, ele está na raiz do extermínio, ele está na raiz dessa guerra, e ele está na raiz de toda essa ganância de interesse que foi implantada no mundo. E hoje nós temos que naturalizar, normalizar que maconha é remédio.
E que não que cannabis é remédio, maconha não é. Tudo é a mesma coisa, assim como a erva, o capim-santo tem outros nomes, a maconha também tem. É pito do pango, é liamba, maconha, cannabis, é CBD. Não, não é CBD. CBD é só uma substância. Tem mais de 179 substâncias. Mais de 179 canabinoides. Então, é isso. Hoje nós estamos, só resumindo, nós estamos com várias regulamentações, mas infelizmente estão todas voltadas a privilegiar a quem já é privilegiado. A gente precisa de uma regulamentação humana, voltada a direitos humanos. Isso nós não temos. E eu convido a todos vocês a participarem do nosso curso, que nós vamos ter agora no dia 30 de setembro e 1 de outubro, no Teatro Sérgio Cardoso. Está lá na... Posso falar a página? Está lá na página no Instagram, CultiveBR, e sejam todos convidados. É um curso completamente inclusivo, e nós temos esse diferencial desde quando a Cultive nasceu. Nós fazemos questão de fazer inclusivo a todos. Vocês vão ler e vocês vão ver. Muito obrigada, e desculpe o tempo que eu passei. Não, vocês todos terão mais espaço de fala, mas quer falar? Por que a American Society of Hematology, a European Society of Hematology, a BHH e todos os hematologistas do mundo não falam e não tem trial clínico de canabinoide para doença falciforme? Isso chama-se racismo estrutural. Bom, esse assunto, como CRF, eu não poderia deixar de me manifestar. Tá? Acho que é importante que fique registrado aqui que o posicionamento dessa entidade, dessa casa, é favorável ao uso da cannabis medicinal. E a gente tem várias lutas, inclusive aqui dentro a gente tem um grupo técnico só de cannabis, né? Ele é coordenado pela doutora Margarete Hakimi e pela doutora Priscila De Juste, que são duas farmacêuticas, que também me ajudam no comitê da Secretaria Estadual de Saúde. Lá tem um comitê, né? Você está incluso. O CRF também representa, e a nossa intenção lá é realmente dar vida ao uso da cannabis, do canabidiol, a outras doenças que ainda não estão regulamentadas. Então, é ajudar, né, juntamente com a Anvisa e com outros órgãos regulamentados, que realmente a gente consiga ampliar, porque hoje tem a lei, né? O deputado Caio França fez a lei, o governador sancionou, porém, se a gente for fazer a compra desse medicamento hoje para distribuição no serviço público, a gente só vai poder distribuir, né, das patologias que estão regulamentadas. Então, quantas mães, crianças, né, e adultos que vão necessitar e não vão ter acesso a esse medicamento gratuito, que ainda é muito caro, né, para a população em si. Fora isso, nós temos também uma frente parlamentar da assistência farmacêutica, e lá a gente está discutindo entre os temas a produção, né, da cannabis pelos laboratórios oficiais, né, principalmente com IFAs que realmente sejam de excelentes qualidades, né? Eu acho que isso é importante. E quanto às associações, também a gente entende que hoje é uma necessidade, até o judiciário já entendeu isso. Enquanto não se regulamenta, acho mais do que justo. Aliás, né, o seu depoimento, eu estou com a voz embargada aqui, porque realmente nos emociona a todos nós, e mais do que justo, né? Eu, como mãe, faria a mesma coisa. Então, acho que é importante que a gente entenda e regulamente. A nossa preocupação enquanto conselho e as associações é realmente que a gente tenha regulamentações que garantam a qualidade, a concentração correta, a dose correta, para que daqui, como a gente ainda não tem estudos do que possa acontecer a longo prazo, então a nossa preocupação realmente é ajudar, inclusive as associações, né, a ter um manual que realmente ajude a gente ter cada vez produtos de melhores qualidades, extração, que a gente tenha realmente a segurança, a efetividade dessa extração. Mas a gente apoia, a gente não tem medido esforços para ajudar nessa causa também, viu?
viu? Parabéns pelo seu depoimento. Só complementando, a Cultive, nós temos parceria com a Unifesp, Unicamp, que faz todos os testes de análise dos nossos olhos. Inclusive, o Dr. Carline, Elisaldo Carline, foi o nosso diretor científico, que infelizmente faleceu em 2020. E, então, assim, nós nos preocupamos muito realmente com a qualidade, com a procedência, e nós pedimos, nós fazemos parte, a Cultive e eu, como representante, faço parte da comissão do GT de trabalho da Comissão da Cannabis pelo SUS, e uma das coisas que eu peço é a regulação das associações, o padrão de extração de óleo, que seja, no mínimo, como uma farmácia de manipulação. Aliás, o professor Carline foi uma das primeiras pessoas a ensinar esse conselho aqui sobre, né, nos faz muita falta, porque ele, quantas e quantas vezes ele veio palestrar nesse mesmo anfiteatro aqui que nós estamos, né, nos ensinando, desmistificando a questão do uso da cannabis. Então, também uma salva de palmas para ele. Eu queria falar, na sequência dessas 3 mulheres potentes, que nós mulheres somos mesmo. Vai ficar gravado, né? Então não posso falar o que nós somos. Mas, além da mulher ser poderosa, a força que tem uma mãe, né? É uma potência que... E ainda dói, né? Mas é uma força que tira, a gente não sabe de onde. E falando nisso, eu queria falar com a Jennifer, que ela contasse para a gente, que a Jennifer, eu ouvi uma fala dela, que ela disse, as minhas filhas são a primeira geração que não sofrem abuso. Então, eu queria que você, como mãe, como indígena, contasse a sua história e nos empoderasse. Caramba, assim não esperava também. por essa não, Mônica, mas por ser cyberativista e ativista também, porque quando eu me intitulei cyberativista, eu falei, caramba, se eu vou falar disso na internet, né? E aí começou, e vem falar pessoalmente, você encarar os rostos para dizer isso, eu chamo de cultura do abuso sexual, do estupro, eu chamo de cultura do estupro, porque infelizmente os dados nos mostram que existe aí uma cultura milenar, sabe-se de quando. E por que a gente chama cultura? Porque tem a operantes ali, né? A forma de agir, a forma que agem com a vítima e todo o silenciamento e naturalização dessa violência, mas não naturalização da conversa e do enfrentamento dessa violência. Porque eu não sei se aqui alguém poderia se levantar para dizer, olha, eu ouvi, mas muitas pessoas, quando a gente traz, você já foi vítima de algum abuso na infância? Raramente eu tenho numa sala mulheres que dizem, eu nunca passei por isso. Ou quando a gente fala também que você já ouviu? Já ouvi. E você fez alguma coisa? Não, porque eu não sabia se era verdade. E a criança poderia estar mentindo. Então, a gente começa por uma naturalização que eu costumo dizer assim hoje, sabe, teve um indício de que tem uma criança ali abusada, denuncia. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Quem é o investigador é a polícia, não é a gente de ficar achando se é ou não. Aí as pessoas, até a família, porque esse crime, quando se fala de abuso sexual infantil, é intrafamiliar, a família fala assim, mas eu até ouvi hoje falando, mas o que acontece na família, a gente resolve na família. Não, o abuso sexual infantil é um crime, e a gente precisa se levantar como sociedade. E aí, não adianta os olhos e nem os rostos fazerem nada para mim, porque eu vou dizer assim, os índices dizem que entre 5 e 15 minutos tem uma criança sendo abusada. Então, é uma cultura ou não é? Os índices são epidêmicos, doutora. Então, agora mesmo, recentemente, foi lançado o Anuário de Violência. E foi muito triste saber dos dados, porque a gente teve mais de 40 mil crianças entre 0 a 14 anos, porque as crianças são vítimas, são as mais vítimas do abuso sexual inteiro, as crianças são as maiores vítimas. E não é abuso sexual de mulher, é abuso sexual de criança. E a gente precisa falar sobre isso. Porque até 2019, o crime de abuso sexual infantil era colocado numa esteira completa. Por isso que o Anuário de Violência e o Fórum de Segurança Pública criaram o abuso sexual de vulnerável, para trazer luz a esse assunto.
caramba, quem são essas pessoas que estão sofrendo abuso? Onde é que está ocorrendo isso? E aí eu vou trazer para vocês. Na minha família, eu não vou começar só pela minha história, porque a minha história ultrapassa os meus ancestrais. Há 523 anos, eu posso dizer que a nossa família sofre com abuso sexual infantil. E se eu não estiver errada, que eu acredito que não, porque é uma conversa aberta na minha casa, as minhas filhas é a primeira geração que não sofre com abuso sexual infantil. Mas aí eu também quero trazer. Os dados mostraram que os indígenas estão ali entre 0,3, 3,5, de alguma 0,3,5 de violências no geral. Não foi os dados da comunidade indígena que trouxeram como abuso sexual infantil sendo um dos crimes mais cruéis e mais alarmantes de casos. Foi da comunidade do povo negro, está lá como uma das maiores. As crianças brancas estão... Sabe que isso eu queria trazer... eu gosto muito de contornar a história para trazer para vocês, porque é essencial a gente falar sobre isso. As crianças brancas estão também como as que mais sofrem. Eu estou levantando porque essa pauta é uma pauta de muita dor quando se fala de abuso sexual na minha família, que, afinal de contas, a minha mãe está ali, foi vítima. A minha avó foi vítima. A minha tataravó foi vítima. A minha sobrinha foi vítima. A minha irmã foi vítima. E aí, se eu falar para vocês todas as pessoas que foram vítimas e que são vítimas até agora, porque a gente, acima de tudo, ainda é indígena. E como é que é feita a história dos povos indígenas nesse país? Mas voltando para onde eu quero trazer para vocês, eu acredito que essa não é uma cultura nossa. Eu não acredito que nós, que temos cultura ancestralizada, cultuávamos esse tipo de cultura, não, viu, doutora? Porque a minha mãe fala, embora como a colonização ela esteja impregnada, a minha mãe fala que a comunidade, a aldeia, uma criança não é só da mãe, uma criança é da sua comunidade. E aí, muito me confundiam, porque toda vez que eu me levanto para falar sobre o abuso sexual, costumam dizer, mas cacique também abusa, né? Mas não sei quem, querem sempre trazer com os olhos para a população indígena. E aí, agora o que é que eu estou fazendo? Mas a gente só é 0,3% de violência. Então, não é com a gente que vocês têm que estar preocupados. Não são as nossas crianças que estão nos índices mais alarmantes ainda, porque há subnotificação. É claro que a gente sabe que essas leis que estão por aqui pela cidade, porque eu moro aqui há 5 anos, mas a minha mãe mora lá na aldeia, que não chega na delegacia, que não chega nos locais, até porque é um crime intrafamiliar hoje, mas a nossa cultura eu quero trazer para vocês. Aí o que é que eu estou fazendo? Um resgate. Porque eu quero saber como é que o meu povo agia quando a criança nasce, com quantos anos... E agora eu quero compartilhar o que eu já venho sondando. Esses dias, eu conversando com parentes, um me disse, olha, a gente, pelo comprimento do cabelo, se corta quando a criança se corta o cabelo e vai pelo comprimento do cabelo, e aí o comprimento do cabelo é uma medida específica por ano, que se a gente fosse, que cresce, então... Existe ali um tempo, aí você vai em outra cultura, é a partir de tal idade, quando a criança... Então, assim, existe uma... Não é criança. E os dados estão dizendo que são crianças de 0 a 10 anos que na população em geral aí está tendo. E aí é onde eu quero trazer a minha história. Sim, eu fui fruto do abuso sexual infantil. Mas além do abuso sexual infantil, da exploração também. Porque até os 28 anos eu olhava para o meu corpo e eu achava que o meu corpo era o do outro. Que eu nasci para aquilo. Porque o abuso sexual infantil, ele traz essa narrativa, principalmente quando a criança ainda está ali na fase do entre 3 e 10 anos, ou de 0 a 10 anos, como os índices do Fórum de Segurança Pública traz. E aí eu quero trazer, Mônica, mais um dado muito importante. Vocês sabiam que a taxa de suicídio do Brasil, a maior, é dos jovens indígenas? E aí são tantas violências que não daria só para eu ficar presa no abuso sexual infantil, porque, como eu disse, não é uma estatística que saiu há uns 15 dias atrás dos povos indígenas. É uma estatística da sociedade como um todo, porque a gente ainda sofre com a subnotificação.
Mas eu trouxe aqui alguns dados para vocês, para que vocês possam ter noção do que eu estou falando em relação às comunidades indígenas, embora a Mônica tenha pedido para eu trazer principalmente a minha narrativa, mas eu quero contornar a situação, porque eu sei que ao ter esse espaço de voz, eu não posso falar só de mim, da minha história, mas trazer uma realidade, para quem está assistindo e quem está aqui, para se unir à nossa voz. Nós somos 305 povos, somos 274 línguas. Cada etnia tem uma variedade de comunidades. Como nós, tupinambás, que estamos divididos em 23 comunidades e 8.000 pessoas. O Brasil tem 732 áreas indígenas demarcadas, que juntas ocupam 13,8% da extensão do país. Em 2019 a 2022, houve 303 mil eventos de desmatamento, e que corresponde a 6,6 milhões de hectares. Detentor de 30% da floresta do mundo, o Brasil sozinho foi o país responsável por 43% do desmatamento identificado ao longo de 2022. O suicídio dos jovens indígenas é o maior do país. O suicídio dos jovens indígenas está ligado à cultura. O suicídio dos jovens indígenas está ligado ao desmatamento. A saúde das mulheres indígenas está ligada ao território. A saúde das mulheres indígenas, das crianças indígenas e da proteção contra todas as violências está ligado à sociedade. E eu quero trazer para vocês os dados, já que a gente estava falando na área de saúde, principalmente aqui nessa casa. As taxas de suicídio eu trouxe aqui. A mortalidade de suicídio é alta entre os homens indígenas, 23,1 mortes por 100 mil habitantes, enquanto que a taxa para homem branco é de 9,5. E negros, 7,6 mortes. Entre mulheres indígenas, a taxa também é maior, 7,7 na comparação com brancas, 2,7 e negras 1,9. Alarmante. Alarmante. E os dados do Fórum de Segurança Pública, voltando, porque eu vou lá e volto, deu 45 mil. E aí, trazendo mais uma vez, não é uma violência que está lá do povo indígena, mas tivemos 45 mil, 0,76 casos em 2022 de estupro infantil. A criança de 0 a 13 anos. Eu fui vítima de abuso sexual infantil. Quantas de nós aqui passou por algum abuso na infância? E quantas de nós tiveram que naturalizar essa violência? E aí, voltando para esses dados do desmatamento, eu descobri tanta coisa que eu trouxe aqui, mas depois eu gostaria muito de disponibilizar para que vocês pudessem passar, porque é muito importante. E aí a Mônica virou para mim e falou assim, Jennifer, você gostaria que fizesse alguma pergunta específica? Não. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesa aqui sentada, eu fico pensando, por que o Conselho Regional de Farmácia também não pode se juntar à nossa causa? Porque a gente, aonde tem árvore em pé, tem indígena próximo. A gente sabe que o desmatamento está causando aí um monte de doença pulmonar. A gente sabe que a luta pelo território dos indígenas está trazendo também muita violência sexual infantil. A gente sabe que muitas das violências que os povos indígenas estão sofrendo não é pela terra, é porque a gente quer lutar por um povo, por todos. A nossa luta não é só nossa. A nossa luta é por uma sociedade. Porque se fala tanto de capitalismo, de globalização, mas se acabar com a água, mas se acabar com a terra, se a gente não tiver mais onde plantar, se a gente não tiver mais como beber água, como é que a gente vai sobreviver? A gente vai comer dinheiro? Se fala tanto em poder, mas para onde a gente vai? Se a gente não pensar na saúde realmente mental, através do tratamento, né, que eu perguntei aqui à minha filha, tem um outro tratamento mesmo que eu queria trazer aqui, o ayahuasca, que se fala que é alucinógeno. A minha filha até me mandou aqui, porque eu falei assim, filha, você fala que a gente estava conversando e você falou que não é alucinógeno, né? É o que ela falou, é enteógeno. Significa que essa erva, ela desperta sentimentos de inspiração e é usada de maneira religiosa e espiritual. E a mesma coisa eu digo, olha o que o cannabis está fazendo aí.
Mas se não fosse esses povos, porque a minha mãe falou que já tem povo aí na frente, o Nicuim, se eu não me engano, que faz a utilização da cannabis, mas já, se não fosse os povos para garantir, e aí eu pergunto ao Conselho Regional de Farmácia, se não houvessem os povos e a cultura ancestral, e aqui eu posso trazer dos povos indígenas e dos povos negros que aqui se juntaram, por isso que formou o Quilombo. Então, a gente tem uma parceria aí que não é de agora, porque se tem negro que resistiu, eu tenho certeza que o indígena também estava ali do lado dele para dizer, olha, vamos entrar aqui na mata e é por aqui que a gente vai se meter e vai sair dessa confusão que esses brancos trouxeram aí. De verdade, doutora. Então, quando a Mônica me fez essa pergunta, eu falei, eu só gostaria de saber por que as farmácias ainda não estão junto com a gente, povos indígenas, porque foi com minha avó que eu aprendi. A minha avó só foi tomar remédio depois de 60 anos de idade, porque ela tomava chá todo dia, e era chá de... Olha, eu tenho tanta erva que minha avó tomava todo dia, porque a gente vem do preventivo. Eu ouvi dizer que a rede farmacêutica ela pensa muito no financeiro. E eu não sou contra. Porque se a gente trabalha, a gente quer ter resultado. Mas a gente está chegando num tempo que, se a gente não olhar realmente o que é importante, esse dinheiro que a gente está ganhando não vai valer a pena, não. Então, eu até tinha dito para minha mãe que eu ia compartilhar com ela a fala. E, ao final, eu não vou falar, Mônica, porque eu estou na cidade. Eu fugi da violência lá, que não só foi a violência sexual infantil. Foi toda uma violência que não só é eu que sofro. E ontem eu estava vendo uma reportagem das lutas no território. E eu me lembrei que a minha mãe vai voltar para o território. E se ela voltar e alguém quiser invadir onde a minha mãe está, eu posso não vê-la. Hoje eu estou vendo o rosto dela ali. Mas quando ela voltar, eu não sei se eu vou poder vê-la. Porque, infelizmente, os povos do Nordeste sofrem com a invisibilização. Porque se acredita que só tem povos indígenas na Amazônia. E aí vocês olham para o meu rosto e dizem, mas uma índia branca ou uma índia do cabelo louro? E aí eu quero trazer para vocês, o indígena não é só essa caricatura aqui fora, não. Vamos para a mata, vamos tomar banho no rio, vamos se mexer lá dentro para ver quem é que sobrevive daqui. Eu convoco qualquer um para a gente ir lá. Até onde minha mãe mora mesmo, que os mosquitos dão lá, que a gente sai correndo de madrugada. Mas eu convido. Então, é além disso. E, para terminar a minha fala, eu só queria ler uma carta do Júnior, onde ele fala sobre uma violência. E aí eu gostaria só que vocês ouvissem isso aqui. Espera aí um minutinho. Que eu estou nervosa, não nego. É muita responsabilidade estar aqui. Bem, aqui. Enquanto a maior parte dos indígenas caçava e os garimpeiros se aproveitavam para invadir a comunidade. Segundo o presidente da CONIDSE, uma mulher, a menina, outra criança de 4 anos, foram levadas pelos garimpeiros até o acampamento ilegal de Ouro. A menina foi violentada. A tia tentou contê-los, mas foi impedida pelos garimpeiros, que, num ato violento, jogaram outra criança no rio, segundo Júnior. Eles chegaram de surpresa. Só estavam as 3. O restante da comunidade estava no mato, trabalhando na roça e caçando. Então, elas estavam sozinhas e os garimpeiros se aproveitaram. A mulher conseguiu escapar, nadando até a comunidade. Mas, ao que tudo indica, foi a única sobrevivente. O corpo da criança ainda não foi localizado, enquanto a da menina já foi recuperado pelos moradores da aldeia. Na região, está chovendo forte, o que impossibilita que a ajuda chegue por meios aéreos para prestar ajuda. Isso foi o Júnior, Equari, Yanomami, daquela situação lá dos Yanomami. Tivemos 30 meninas até 11 anos grávidas. Passou uma vez na televisão. Depois ninguém mais se comoveu. Tivemos a Jamile, cortada, estuprada e cortada, picotada. Porque eu também estou levantando que as mulheres indígenas sofrem com a crueldade de serem amarradas, de serem picotadas e de serem invisibilizadas.
Então, muito obrigado por esse momento. Já que eu fui citada pela Jennifer, a entidade, né? Eu não, né? A entidade. É realmente muito forte, né? O depoimento, que a causa, sem dúvida nenhuma, é uma causa de todos nós brasileiros, e da flora brasileira ainda nem se fala, né? Então, primeiramente, assim, como eu disse na minha outra fala, a gente tem os grupos técnicos aqui do Conselho, e em relação à flora, a gente tem um grupo de plantas medicinais, coordenado pela doutora Nilza, que é expert, né, na área, e realmente é muito pequeno, né, em relação a tantos outros tratamentos disponibilizados alopáticos, a gente tem aí muito pouco ainda, e isso não é o farmácia sozinho que vai resolver, né? É um problema nacional, é um problema de políticas públicas, e a gente realmente tem muita coisa boa. A gente tem que discutir com a indústria, tem que discutir, tem que ser realmente fomentado a nível nacional, porque é uma pena, né, o pouco que a gente explora da nossa flora. E tão bem sabida pela cultura indígena, né? O quanto a cultura indígena tem a nos ensinar ainda, que ainda ninguém olhou, por causa de lucro, por causa de tantas outras coisas, ou dificuldade de pesquisa clínica no Brasil. Tem tantas coisas que tem que se discutir, sem dúvida alguma. Mas a gente precisa de você aqui, viu, Jennifer? A gente vai te contatar, com certeza, porque a última questão que teve com os Yanomamis, a gente tentou. A gente ficou muito comovido e a gente tentou ajudar de alguma maneira. Está precisando de medicamento? Está precisando disso? A gente vai articular uma rede, a gente não conseguiu chegar lá, né? Porque também tem toda uma cultura que a gente precisa de quem está lá dentro para fazer essa ponte, né? Porque, não pode, não adianta mandar medicamento que não vai entrar, tem uma secretaria própria, nós entramos em contato com o CRF de Roraima, e nós tivemos muita dificuldade, nós não conseguimos ajudar a burocracia. A gente não conseguiu, né, ajudar. Infelizmente, São Paulo, a gente sabe, é uma potência, né? Então, a gente tinha contato com várias indústrias, e não só medicamento, mas a gente podia ajudar de diversas formas. Não adianta, o que chegar aqui de ajuda não vai chegar na aldeia, né? É outra situação, outra cultura, é outra secretaria, ligado diretamente ao Ministério, né, direto. Nem a Secretaria Estadual lá de Roraima conseguia fazer algum trabalho, nem a vigilância de lá. Então, a gente teve muita dificuldade. Então, a gente tem que aprender. Nós estamos criando, né, como eu disse aqui, o nosso GT de causas humanitárias, que é justamente para a gente aprender a lidar com essas causas. Quando acontecer, como a gente vai fazer? E nesse GT, com certeza, nós vamos precisar da sua ajuda. Eu só queria aqui lembrar, viu, Mônica, que a minha mãe ela vai trazer a primeira escola filosófica dos povos originários, que vai ser em território tupinambá. E ela vai poder falar depois aí, que eu vou me levantar, porque na nossa cultura existe a valorização do nosso ancestral. E depois da minha fala, embora eu esteja ali, minha mãe, a senhora que vai se sentar aqui, porque a senhora é uma mulher aldeada. E por muitas vezes eu posso falar aqui na cidade, e a senhora não. Então, a segunda vez que me perguntarem, é a senhora que vai responder. Então, quando eu terminar a minha fala, eu vou me retirar para que a senhora possa vir sentar, porque aqui é seu lugar de fala, viu, minha véia? Então, Luciana, eu queria dizer que convidar você a conhecer esse projeto, o CRF, mas a todos, para poder estar junto. Porque lá no Tupinambá a gente está querendo se juntar para mudar. Como a minha mãe fala, a gente é da ação. E a gente quer mostrar que a gente está resistindo aí. Então, muito obrigada, viu, doutora? A senhora quer falar? Eu gostaria de dizer que é um imbróglio de muita gente, mas talvez começar, e agora estou falando aqui como pediatra, os pediatras estão muito atentos. Eu fico na porta com meus alunos e qualquer desvio, a gente está chamando o povo da polícia, estamos juntos. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu tenho certeza que vai se comprometer e está junto nisso. A Sociedade Brasileira de Pediatria e o CREMESP. Eu acho que a gente podia estar fazendo uma portaria, uma parceria, eu me comprometo a estar fazendo esse link, porque é criança e pediatra é pediatra, e pediatra não está tendo mais.
ninguém mais quer fazer pediatria, né? A cada 10 alunos, 1 ou 2 faz pediatria, ninguém mais quer. Precisa ter paciência, precisa ter esse olhar. Então, quando o negócio começa enviesado, o pediatra, na hora, é melhor pecar por excesso do que por falta. Eu acho que talvez esse também seja um bom caminho. E trazer parcerias como Nestlé, eu acho que a gente tem muito que conversar. Ai, meu Deus. Gente, a gente ficaria, eu pelo menos ficaria aqui esse restinho de ano conversando com vocês. Eu quero saber se alguém daqui tem alguma pergunta para fazer para uma delas. É uma contribuição aí para a Jennifer, né? Hoje estou como farmacêutico aí, falar que a gente está na área também dos óleos essenciais, os fitoterápicos. São Paulo hoje é um dos estados que a gente já tem fitoterápicos aí no SUS, né? Ainda desacreditados por muitos médicos, mas a gente é um dos primeiros estados aí pioneiros a ter fitoterápicos aí no SUS. Assim como você, também minha família mora lá na Bahia. Então, que vem a minha luta e em breve também eu desejo levar algumas coisas para lá. Já estive fazendo ações lá sociais no âmbito aí de acupuntura, auriculoterapia, né? Sou acupunturista, auriculoterapeuta e homoterapeuta. Então, te dizer que os farmacêuticos também estão nessa parte aí da questão de fitoterápicos. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu me chamo Alê, tá? Alê Fazano, eu tenho um sangue indígena também, viu, Jennifer? Eu tenho um sobrenome Ajuiara, no meu nome, e tenho sangue indígena. Eu só quero agradecer vocês e eu fui vítima de violência com 10 anos de idade. E também tive, né, esse abuso aí sexual na infância. E para mim é difícil. Eu guardei muitos anos, escondi isso da família, depois acabei expondo para a família, depois de muitos anos, mas as pessoas, meus familiares não quiseram me ouvir. E hoje é muito mais forte, né, esse combate à violência, mas foi uma dor que eu tive que aguentar sozinha. E hoje eu tenho 54 anos, mas eu me considero, o que eu vou falar para vocês é um pouco forte, mas eu me considero uma pessoa morta-viva. Eu sou arquiteta, mas eu sou uma pessoa que eu não sou bem resolvida profissionalmente, financeiramente e nem sentimentalmente. Então, eu não sei se isso tem a ver com essa questão psicológica. Isso abalou minha saúde mental. Eu sou uma pessoa que eu tomo remédio antidepressivo, já tentei suicídio, e para mim não é fácil. Então, eu sinto essa dor de vocês, e para vocês imaginarem essa dor minha também. Eu tento todos os dias vencer, um dia de cada vez. Eu faço parte também do Grupo Mulheres do Brasil, e não é fácil, né, para a gente, principalmente para quem hoje eu me declaro uma mulher cis, lésbica. Não é fácil para mim, né, enfrentar tudo isso. Então, eu sei essa dor da Jennifer, a dor de cada uma de vocês. Então, eu só quis compartilhar isso com vocês, porque é duro, né? Mas a gente tem que ir à luta. E eu agradeço a todos vocês por essa luta. Eu nem vou falar, doutora, porque eu acho que chegou num campo aí foi o que eu falei, eu acho que tem muito a ver, porque eu falei para minha mãe que eu sou uma pessoa suicida. A gente perdeu um irmão, eu perdi o meu irmão para o suicídio. E eu acredito que realmente esse é um vazio que ele não fecha. Não tem conta que fecha. E eu quero até dividir com você, sabe, no lançamento aí, vou dividir.
no lançamento teve desse. Eu cheguei para aquela moça lá que estava do Ministério da Saúde, né? E falei, olha, eu já fiz terapia, eu já fiz várias. E aí o psiquiatra falava que ele estudava 3 meses, 4 meses, superficialmente sobre o abuso sexual, não tem um estudo profundo sobre isso. E eu queria dizer para você, olha, tem um buraco nessa mulher que você está vendo aqui que nada fecha. E eu tenho certeza que tem a ver com isso. Por favor, faz alguma coisa. Ela falou, olha, eu nunca vi ninguém falar como você falou. E entre em contato comigo, que o Ministério de Saúde vai querer te ouvir. E eu vou levar lá, mano. Eu vou levar dizendo, olha, todos os dias quando eu acordo, eu sinto que tem a falta de alguma coisa. E hoje eu posso dizer, olha, não, tem 3 anos que eu não vivo mais violência nenhuma. Tem 2 anos que eu falei para a doutora, foi a primeira vez que eu fui valorizada profissionalmente, me tirando da base da fome. E hoje eu olho para mim e digo, velho, você está fazendo tanta coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, o que é que eu vou fazer aqui? Está na hora de parar, eu vou terminar com isso agora. Mas eu também entendo que os remédios, o tratamento através de ervas, o tratamento através do que minha avó sempre me ensinou, e o meu lado espiritual também, eu buscando aqui, vai me fortalecer. Eu não acredito mais em curar, não. Mas me fortalecer para que a gente continue aqui dizendo, o que fizeram comigo foi uma violência. Tiraram a minha infância, romperam com tudo que eu tinha de mais inocente na minha vida. Mas eu vou continuar vivendo, porque eles vão ter que aguentar o adulto que eles criaram. E é assim que eu estou indo. Eu vou falar hoje porque eles vão ter que aguentar os adultos que eles criaram. Porque se o índice diz que está acontecendo até agora, nesse momento que a gente ficou aqui, mais de 3 crianças já foram criadas. Então está na hora de realmente a gente falar e agir. Eu sabia que alguém ia estar aqui, porque eu nunca falei sobre abuso sexual infantil que alguém não se levantou dizendo, eu já sofri. E a gente terminou mais uma vez comprovando isso. Agora eu perdi até o rumo, né? Bom, eu acho que está mais que claro que esse grupo aqui está junto com você, não se discute essa mulherada super. Eu acho que é a primeira. Se tem alguma coisa que a gente precisa fazer, é isso. Né? Eu queria só aproveitar e dizer para vocês que, dentro da patologia falciforme, altíssimo índice de suicidas. Todo mundo que é estigmatizado, que é deixado de lado, que a dor não é ouvida, quer desaparecer disso daqui, gente. Só isso. Eu costumo dizer, não sendo negativa, mas eu costumo dizer que a gente, boa coisa não pode ser, porque no mundo que pai mata filho e filho mata pai, a gente está aqui para ser provado mesmo, né? Então, estigmatizar é demais. A doença falciforme é uma doença estigmatizada, porque é a doença de preto e de pobre, ninguém quer ter. Tá? E eu tenho um pai, que é um alto funcionário da Mercedes, ele vive falando da doença falciforme, mas ele descobriu que um dos diretores tem uma criança com doença falciforme e que esconde. Porque se dá um Google na anemia falciforme, doença falciforme, doença de preto, ninguém quer ter o pé na cozinha. A minha ONG é a Lua Vermelha. A gente faz uma analogia entre a foice e a lua para tentar desestigmatizar esses indivíduos. E a gente faz um movimento de advocacy, que é a educação, que a gente faz através das nossas redes sociais. Mas hoje eu estou aqui convidando vocês, porque amanhã vai ser a nossa primeira reunião, porque a gente quer que o país, que o mundo saiba que existe uma doença que se chama doença falciforme. Se as pessoas, se a população em geral não souber o que é a doença, ela não tem como incluir, ela não tem como saber. Vivo dando um exemplo, se chegar no shopping JK uma criança careca, todo mundo hoje inclui, ninguém olha mais torto nem com medo, porque está aí o Mac Dia Feliz, está aí o Graac, mas o doente falciforme ninguém quer saber, porque ele mesmo tem vergonha de dizer que ele tem uma doença de preto. Então, a gente vai fazer uma campanha nacional. Eu convido a todos vocês a participarem dessa luta, porque a gente vai fazer esse país dizer
que ele tem uma patologia que se chama doença falciforme e que essas pessoas sofrem demais, porque elas sofrem a dor. Na minha família não tem ninguém com doença falciforme, se alguém pensa, não tem. Mas a vida me levou a fazer isso. Então, eu quero dizer para vocês que, nossa, é uma honra estar aqui, sem palavras. Essa mulher aqui toda vez me acaba. Obrigada, Marimília, Jennifer. Agora eu vou pedir para a Cidinha, então, fazer suas considerações finais para a gente encerrar dentro do nosso prazo, por favor. Bom, primeiro eu quero dizer que foi um grande aprendizado, estar aqui com mulheres tão... que eu aprendi tanto. Poxa, Jennifer, eu quero te dizer, não somente a Jennifer, mas a doutora também, que embora nossos temas eles são tão conectados, eu aprendi muito com vocês, eu quero me colocar, Cidinha, à disposição, e também a Cultive, a Associação de Cannabis de Saúde, à disposição de vocês, do CRF também. Jennifer, nós temos muito mais a aprender com você do que você conosco, mas, assim, de tudo, que seja um pouquinho na nossa humilde luta, que a gente possa poder contribuir com vocês. Eu gostaria muito de poder conhecer a aldeia e o trabalho e a luta de vocês, que é uma luta de todos nós, né? Não de todos nós brasileiros, mas de todos nós como seres vivos, né? E doutora, também gostaria de poder me colocar à sua disposição e também poder contar com vocês. Eu vou buscar vocês ainda. CRF, obrigada por todo espaço e quero poder também contar com vocês nessa luta. Quero deixar claro que nós não somos contra a indústria, jamais. Nós precisamos de todos, que todos os acessos sejam respeitados, que todos os saberes sejam respeitados e que nós possamos nos unir para que possa surgir algo com qualidade, né, e respaldo para o pequeno produtor e para o autocultivo, para o associativo, para a produção caseira, e que vocês, CRF, são muito importantes para nós nessa causa, para poder fortalecer isso. E eu só tenho a agradecer que esse encontro ele possa disseminar, que a gente possa nos encontrar mais vezes e podermos unir essas lutas e criarmos mais forças. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, mulheres do Brasil. Obrigada, Cidinha. Pedir para a Luciana, então, por favor, Lu. Bom, eu quero encerrar minhas palavras dizendo qual é a missão do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e de todos os conselhos do Brasil, que a nossa missão é proteger e trabalhar pela sociedade. O conselho é da sociedade, né? A gente organiza a profissão farmacêutica, os farmacêuticos, para que realmente eles possam estar capacitados, tenham um olhar acolhedor, humanizado no atendimento ao paciente, mas a finalidade do Conselho de Farmácia é realmente trabalhar pela sociedade. Então, dito isso, coloco a entidade à disposição dessas causas tão importantes e tão fortes, né, que essa noite também aprendi muito com vocês. É muito importante, é gostoso sair da caixinha e ouvir outros saberes, né? E é assim que eu estou me sentindo, fora da caixinha hoje. Muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nessa noite. Eu espero que vocês tenham, assim como eu, assim como elas relataram, né, que vocês tenham absorvido e aprendido um pouquinho de cada fala de cada uma delas. Por uma questão de protocolo, é importante dizer que a opinião individual de cada uma não necessariamente corresponde ao posicionamento do Grupo Mulheres do Brasil ou do CRF, mas nós estamos aqui num espaço de diálogo. A gente tem que fazer esse diálogo, a gente tem que ouvir o outro, e aí cada um vai tirar sua própria conclusão, né? Mas, como eu disse, é importante a gente desembaçar as lentes dos nossos óculos. Então, eu quero mais uma vez agradecer profundamente o Conselho que cedeu esse espaço para esse evento promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil, pelo Trilhas da Saúde, que é o nosso projeto. Vem aqui, Eriquinha, fazer o encerramento oficial. Eu nem me apresentei, né? Aliás, quem está no YouTube tiver perguntas, pode deixar no chat, que a gente responde. Mas, mais uma vez, convidar vocês a conhecerem o Grupo Mulheres do Brasil,
conhecerem a nossa causa pela saúde, que é uma causa global. A Érica lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, eu em Ribeirão Preto, eu sou líder de um núcleo de Ribeirão Preto e estou à frente junto com a Érica, nós somos as articuladoras da causa Saúde Trilhas da Saúde, e tenho muitas outras causas e projetos que vocês podem abraçar também, e não precisa ficar só em um. Eu também dou aula para refugiado, como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, eu também sou do Comitê 60+, então, são várias frentes que vocês podem escolher trabalhar e defender e lutar como a gente. Como eu disse, ninguém pode como a mulher. Vai falar o contrário? Vai ter coragem de falar o contrário? Gente, então, muito obrigada. Boa noite para todas vocês. Eu não sei se tem alguma coisinha ali na mesa ainda. Quem quiser tomar um último cafezinho. Isso, como diz a Luísa, faz a marmita. E obrigada a todas vocês aqui da mesa. Muita gratidão. E o Grupo Mulheres do Brasil. Aliás, vocês todas podem colaborar com Trilhas da Saúde, produzindo conteúdos para a gente colocar na Biblioteca da Saúde, gente. Jennifer, por favor, coloque suas coisinhas ali.